Amém. Glória a Deus. De quem é? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade sobre nossas vidas. Pai, que a palavra de hoje, Senhor, seja uma palavra vinda do teu trono, do teu coração. Não uma palavra acerca daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas daquilo que tu diz que é a verdadeira, genuína palavra de Deus. Porque no teu evangelho não há mistura. O teu evangelho é simples. O teu evangelho é aquele que nos dá o norte em toda e qualquer situação. Por isso, Senhor, que a palavra que sai aqui neste púlpito não saia da minha alma, mas saia do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que meus irmãos abrissem Gênesis capítulo 12, verso 3. Aleluias, aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Aleluias. Aqui nós vamos falar daquilo que o Senhor mais tem cuidado desde que o mundo é mundo. Família. 12, 3. Capítulo 12, verso 3. Ele vem falar de família. E quando ele fala de família, ele fala de igreja. Ele fala de unidade. Porque existe a família biológica, mas existe a família espiritual. E nós temos um patriarca nessa família que é o nosso pai. E aqui em Gênesis 12, verso 3, ele fala assim para Abraão: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E quando Deus chama Abraão para essa tarefa, Abraão era um homem que ele não tinha a Bíblia, ele não tinha nenhuma escritura na mão, mas ele tinha intimidade com Deus. Deus o havia procurado para estabelecer um relacionamento. Todos nós que estamos aqui nessa noite, é isso que Deus aguarda de nós, um relacionamento. Não importa se sua Bíblia é de papel, se é digital. Ele quer que essa palavra esteja impressa no seu coração. Porque se ela estiver impressa dentro de você, você vai se mover sobre esta terra, sobre essa palavra. Cada passo que você der, você vai fazer um comparativo com aquilo que Deus diz. E lógico, cada um de nós aqui tem a sua escolha. Mas como é bom ter essa bússola. Como é bom ter essa palavra que nos guia. Vá para o norte, vá para o sul. Faça assim. Faça dessa forma e eu estarei contigo. Como é bom. E quando Deus fala com Abraão, Deus nesse momento chama ele para abrir as portas da primeira igreja sobre a terra. Porque foi com Abraão que foi ensinado o dízimo. Ele foi o primeiro a dizimar. Ele foi o primeiro a ofertar. Ele foi o primeiro a fazer a ceia. Ele foi o primeiro a deixar a sua terra e se lançar numa caminhada com pessoas completamente diferentes. Naquele tempo as pessoas viviam em clãs, em suas famílias fechadas. E o que Deus falou para Abraão? Saia da sua parentela. Primeira coisa que Deus falou com ele: eu quero fazer uma família nova com você. Uma família com pessoas totalmente diferentes de você.
E assim Abraão começou a primeira igreja sobre a terra. Com servos, com servas, com amigos, com inclusive até parentes. A gente sabe que Ló foi junto, e que problemão que foi Ló junto, né? A gente sabe desse pedaço. Mas o mais interessante é que essa igreja, ela foi ensinada a andar debaixo da graça. A igreja que Abraão abriu as portas era para andar debaixo da graça. Era para andar segundo a fé. Lembram que Abraão é o pai da fé? Ele é o pai da fé. Moisés só nasceu muito tempo depois. A lei veio com Moisés. Todos falam, mas o dízimo é uma lei mosaica. Não é, meus irmãos. O dízimo é pela graça. A oferta é pela graça. A ceia é pela graça. Andar em igreja é pela graça. Ainda que depois tudo isso foi colocado no papel, segundo a ordem de Deus. Mas foi tudo iniciado pela fé. Deus chamou Abraão para andar num lugar onde ele ia ensinar para todas as famílias da terra como andar com Deus. As pessoas se perguntam tanto, mas como eu faço para andar com Deus? Andar com Deus é andar segundo a fé, mediante a graça de Deus. Você quer saber como é que anda com Deus? Leia Abraão, leia Gênesis. É simples assim. E termina lá em Apocalipse. Começa em Gênesis e termina lá em Apocalipse, que a gente vai andar. A gente vai aprender a andar debaixo da graça. Para Abraão foi ensinado a colocar as coisas no altar. O Senhor ensinou a Abraão a fazer os sacrifícios. Sacrifícios com cordeiros, sacrifícios com animais e com sacrifícios daquilo que ele mais amava. Daquilo que era tudo para ele. E que ele tinha aguardado a vida toda por isso. Abraão aguardou a vida toda para ter um único filho. O homem que foi chamado para abrir a igreja do Senhor não tinha filhos. Um homem que largou tudo que tinha não tinha filhos. Mas esse homem não tinha que ter muito fruto? Esse homem não tinha que ter muito testemunho? A gente pensa assim, né? A gente acha que andar com Deus é sempre andar por cima. De fato é, mas não na visão que nós temos enquanto seres humanos. A nossa visão de andar por cima é estar bem financeiramente, é estar bem socialmente, é estar com os nossos sonhos humanos realizados. Andar bem, andar por cima, é estar dentro do propósito de Deus. E nem sempre o propósito de Deus contempla de imediato aquilo que eu e você desejamos. Às vezes leva um tempo chamado perseverança. E a perseverança na vida de Abraão, ele foi ter o filho dele com 100 anos. 100 anos, meus irmãos. 100 anos aguardando a sua bênção chegar. Já pensou? Nós hoje, eu falo de mim, não falo de vocês. Não posso medir a fé de ninguém. Preciso falar daquilo que eu amo. Eu já teria enlouquecido. Mas graças a Deus, Deus nos trata segundo a medida de fé de cada um. Né? E a gente não pode, não deve se colocar nos lugares onde o Senhor não te chamou. E Abraão foi chamado para esse lugar, para ensinar para aquela igreja que estava dando os primeiros passos na fé, que resultado não é a mesma coisa que fruto. Fruto, ele é proveniente da fé. Resultado é proveniente do meu esforço. Uma coisa é diferente da outra. E a gente só aprende isso em Deus. Porque Deus nos ensina de uma forma que fica eternamente no nosso coração.
de nós aqui tem ensinos pessoais. Tem palavras que foram recebidas no coração. E daqui 10, 20, 30 anos você vai lembrar. Você vai lembrar quando Deus falou aquilo. Talvez hoje você não se lembre, amanhã você não se lembre mais do que eu estou falando aqui. Mas se alguma coisa cair no seu coração, daqui 10 anos você lembra. Não é verdade? Eu gostaria que vocês abrissem Isaías 9, verso 1. E nessa caminhada de Abraão, nessa igreja, onde ele foi ensinado a dizimar, a ofertar, a ceiar, a sacrificar, a renunciar, tantas e tantas coisas, por meio da fé, para ensinar uma geração onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. O primeiro sacrifício, um dos primeiros sacrifícios, que nos mostrou que haveria um preço a ser pago, foi quando Abraão ofereceu o filho dele. Ali já era uma imagem do que viria pelo futuro. Ali já era Deus falando: olha, eu vou mandar o meu filho e ele será sacrificado, para que todo o povo, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Abraão, ele deu esse primeiro passo. E lá em Isaías, o profeta Isaías anuncia que ele haveria de vir. Isaías 9, verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia, dos gentios. Ele já estava aí dizendo: olha, Abraão começou uma linhagem do povo que eu escolhi. Mas virá um que todo homem, toda mulher que anda na aflição, mas que fizer a escolha de crer nele, será salvo. Nós somos essa nação de gentios. E aqui em Isaías já foi anunciado. Povo que vivia na escuridão, povo que vivia na aflição, já está vindo a luz que brilhará sobre vocês. O povo que andava em trevas, no 2, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Toda aflição, toda dor, tudo aquilo que eu e você temos lutado, dia e noite, eis que chegou o resgatador. Eis que chegou aquele que redimiu. Porque um menino nos nasceu. Isaías aqui usa o tempo conjugado no passado. Ele não fala de algo que viria, mas ele estava falando de algo que já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo. Ele estava falando de uma promessa que Deus já tinha deixado determinado para resgatar o homem daquele lugar de separação, daquele lugar que foi rompido, daquela intimidade
intimidade que foi corrompida pela serpente. E ele estava vendo como algo que já tinha acontecido sobre a humanidade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ele conclui, ele começa o discurso no passado e conclui com o verbo no futuro. Aleluia. Ou seja, ele é o ontem, ele é o hoje e ele é o amanhã. Amém. Enquanto eu orava, o Senhor falava assim: filha, diga à minha igreja, não se turbe o vosso coração. Eu sei o nome de cada um de vocês. Eu sei o que cada um está vivendo hoje. Eu sei o que cada um viveu ontem. E eu já tenho um propósito para cada um, para o seu amanhã. Aleluia. Creia, olhe para mim. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Aleluia. Esvazie-se do seu orgulho. Esvazie-se da sua soberba e da sua altivez, que tem te impedido de andar comigo no propósito que eu tenho te chamado. Porque a circunstância vem, meus irmãos, não é porque o irmão é ignorante, não é porque o irmão não sabe falar comigo, não é porque... Não. As adversidades vêm simplesmente com um único propósito: te tirar do propósito. Quando você tem uma discussão com seu esposo, com a sua esposa, o propósito é falir o propósito de família que Deus tem para a humanidade. É isso. Não é porque o seu marido ou sua esposa é chato, é isso, é aquilo. Quando nós enxergarmos o que tem por trás de cada ação de Satanás, porque Satanás não combate contra Deus. Satanás não pode nem se mover na direção de Deus. Assim como o mar não pode subir na areia e invadir a cidade, há limites. Satanás, para ele, há limites. E o que ele faz para romper esses limites é através de mim e de você. Quem rompe os limites que Deus estabeleceu sou eu e você. Não é Satanás, ele sugere. Quem mata o próximo, quem levanta a mão para matar o próximo, é outro ser humano. Não é uma alma, não é um fantasma, não é uma sombra, mas é carne e osso. Quem blasfema, quem ofende, quem humilha, não é uma sombra, não é igual os filmes de terror, né? Aquele negócio da santa parede. Não é isso. É um de carne e osso. Quem derruba o outro é um feito de carne e osso. Precisamos entender, meus irmãos. Satanás quer te tirar do seu propósito. E ele tentou isso com Abraão. Aquele que fundou a igreja, aquele que Deus falou: Abraão, vem aqui, que eu vou te ensinar. Ele foi tentado durante toda a vida dele a sair daquilo que Deus chamou. Sara, meus irmãos, foi 2 vezes
sequestrada, vou usar essa palavra, por reis, por causa da sua beleza. E a última vez que ela ficou no poder de um rei, ela ficou por 2 anos no harém de um rei. Será que isso era motivo suficiente para tirar Abraão do propósito que Deus tinha chamado ele? Seria o suficiente para mim? Seria o suficiente para você? 2 anos? Ter alguém seu sequestrado enquanto você está fazendo a obra para Deus? Vocês entendem, meus irmãos? Amém. O Espírito Santo perguntava para mim hoje: você entende, filho, o que eu estou dizendo? Amém. Toda a adversidade que tem levantado contra cada um de vocês na igreja tem sido para te tirar do propósito. E o propósito que nós temos enquanto igreja é andar em unidade, é andar em família, ainda que eu não concorde com Nilda. Mas eu não vou sair do meu chamado. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. E Nilda vai se esforçar. E Nilda vai se esforçar. E nós vamos caminhar 50 anos juntas. 100 anos juntas. Até Deus falar: ei! Meus irmãos, se nós não aprendermos a andar em unidade, em família, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. O que aconteceu com Ló? Vocês lembram? O dia que... não dá para mim andar com você, não. É o seguinte: tem um povo aí com você que está me dando prejuízo, então eu vou para um lado e você vai para o outro. E Abraão falou: diga, meu filho, para que lado você quer ir, que eu vou para o outro lado de cá. E assim foi feito. E Ló escolheu o lado dele. E o que aconteceu com Ló mesmo? Ló saiu da igreja, foi parar aonde, Ló? Quando a gente sai da igreja, a gente vai parar aonde? Em Sodoma e Gomorra. É nesse lugar que a gente vai parar quando a gente sai da igreja. É nesse lugar. Porque o mundo jaz. É aí que está Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Não é lá no Oriente Médio, não, é aqui. É aí que está Sodoma e Gomorra. Porque o mundo jaz no maligno. Mas, como cada um de nós aqui recebe no celular, ou às vezes encontramos alguém na rua que nos para e fala assim: menina do céu, minha irmã, meu irmão, fulano de tal, que saiu da igreja, que se desviou dos caminhos do Senhor, está com a vida arrebentada. Ore por ele, ore por ela. E aí a gente se move e fala para o outro, e se junta 2, e se junta 3. Daqui a pouco, ó a notícia: o irmão foi levantado lá onde ele estava. Ó o resgate. Ó o papai enviando a tropa. Né? Estão lembrados aí que Abraão venceu 5 exércitos com 300 homens? Papai envia um anjo, só um, sai arrebentando tudo, vai lá e tira o fulano do esgoto e... Aleluia. É assim que papai faz. É desse jeito. Ló foi resgatado pelo amor e pela misericórdia que Deus colocou no coração de Abraão. Primeiro pela intercessão, para que ele não morresse. Né? Ele foi salvo 2 vezes. Abraão teve que ir atrás desse menino. E quantas vezes eu e você já fomos atrás dos nossos, hein? Já perdemos as contas, né? Mas vamos aí. Vamos aí. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o propósito da igreja. Andarmos juntos, andarmos em unidade, nos suportando em amor,
nos suportando em amor. Tá fraco. Tá fraco. Eu quero ouvir um amor resgatador. Aleluia. Um amor onde você levanta no meio da madrugada e fala: Senhor, busca a Nagiane para mim, Deus. Porque eu não vi você, aquela mulher na igreja, ser os glória a Deus dela. Ela nunca ser o único, gente. Eu estou usando ela só para perturbar ela. O amor resgatador. O amor que vai atrás. O amor que não desiste. O amor que persevera até ser dia perfeito. É desse amor. O amor que eu não tenho nada em troca. Não é por dinheiro, não é por causa da parentela, não é porque eu vou ter algum benefício, mas é porque aqueles que amam o Senhor foram ensinados a andar em amor. Aleluia. Ah, meus irmãos, o mundo está perecendo por falta desse amor. As igrejas estão esvaziando por falta desse amor. Desse amor que suporta. Desse amor que não desiste. Desse amor tolerante. Desse amor que se compadece e é misericordioso. Vocês estão dispostos a me amar até que Ele venha? Sim ou não? Não, um bocado de gente não viu o sim daí. Olha, eu estou olhando para as bocas. Porque eu estou disposta a amar cada um de vocês. Até Paulo que vai embora. Daqui um tempo, hein, Paulo? Nós não vamos esquecer de você. Eu vou amar cada um de vocês até que ele volte. Ou até que eu vá, né? Sim ou não? Sim. Vocês estão fazendo um juramento dentro da igreja, hein? Vocês vigiem, porque está cheio de anjo aqui. Está sendo registrado e filmado. Registrado lá, ó. Porque o que liga aqui, liga lá. Aleluia. E está filmado. Ai de vocês. Brincadeiras à parte, meus irmãos. O Senhor nos chama para esse lugar de fidelidade. Uma das grandes características dos perfis dos homens de Deus é a fidelidade. A fidelidade faz com que o homem permaneça, ainda que ele caia. Lembra de Davi? Davi pecou. E ele correu para os pés do papai e disse o quê? Senhor, tira tudo de mim, mas não retira a sua presença de mim. Porque se você não sou nada, eu não sou ninguém, eu estou morto, Pai. Nós fomos chamados para andar juntos. Nós fomos chamados para andar em igreja, em família. Se você não aprender a andar comigo, como é que você vai viver no céu? Lá tem 50 Valérias dessa, ou mais. Está pronto? Você está preparado? Hein? Se você está vivendo com uma, hein, Cida? Eu quero saber como vai ser. Ai, meus irmãos. Não é? Lá não tem 100, lá tem pelo menos 1000. Isso eu garanto. E ó, que quando eu subir eu já vou estar bem molinha, bem. Não é? Passou dos 50 já, ó. Já passei dos 50, então. Aleluia. Romanos 8:38. Porque falar de unidade, falar de igreja, falar de família parece fácil. Mas é um assunto, meus irmãos, que vai mexer com as suas estruturas interiores. Porque você vai ter que morrer e renunciar a você mesmo. É fácil eu falar para você. É fácil eu dizer para você algo que você precisa tratar de você para você. Mas você no coletivo,
Viver no coletivo é só para os bons. Os bons não, os fortes. Andar em coletividade é somente para os fortes. Não é para qualquer um. Não é. Quem é que lembra o que Elias fez? Correu para onde? Para a caverna. Era um homem que batia o pé, o rio abria. Era um homem que olhava para o céu e falava: Senhor, segura aí. Ficava 3 anos sem chover. Senhor, desce água. A água caía. Desce fogo. Desce fogo. Fogo descia. Simples assim. E ele correu para a caverna. Porque ele não aguentou a pressão, a ameaça. Ele não aguentou Jezabel, ele não aguentou Acais. Ele não aguentou aquele povo infiel, ele não aguentou a idolatria que cercava ele. Você imagina aí agora nós. Senhor, faz chover, Pai. Eu preciso que o Senhor molhe essa terra. Papai, está seco, eu quero plantar. Chove, chove. E às vezes chove e às vezes não chove, né? Você imagina. Romanos 8,38 diz assim: porque eu, leia você aí na sua tradução, só para você mesmo, porque eu estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Eita glória. Ele não fala poderá me separar, ele poderá nos. Começa no eu, mas termina no nós. Jesus, quando voltar, vai vir buscar quem? Quem? A igreja. Eita glórias. Mania de professor, tá? Então vocês aguentem. É assim, a gente faz assim na sala de aula, os meninos, ver se, né? Repete, repete. Luz é nós. É nós. Noé, entra dentro da sua arca e fecha a porta, que eu vou salvar a sua vida. Foi assim que Deus falou? Noé, entra dentro da arca com toda a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele trata comigo e com você. Glória a Deus. Mas ele salva a igreja. É a igreja que é a noiva. É a igreja que é a noiva. Você quer ser parente de Jesus? Então entra na igreja. Aleluia. Enquanto for só eu, é servo. Quando eu entro para a igreja, vira família. Aleluia. Enquanto eu caminho sozinho, eu sou serva de Jesus. Mas quando eu entro na igreja, eu me torno família. Porque eu viro noiva. Eu viro noiva. Eu fico aliançada, comprometida. Mulher de respeito. Ninguém pode tocar em mim. Só se papai permitir, né? Que nem fez com o João também. Não falou nada ele não, né, pai? Amém. Jeremias. Aliás, desculpa, Oséias, capítulo 6, verso 1. Oséias, capítulo 6. O senhor falou assim para mim, ó, você só do seu lado humorístico hoje, porque o assunto é brabo. Então, faz
vamos ficar leve. Oséias 6, verso 1. Amém. Porque, meus irmãos, Deus não quer nos ensinar nada debaixo da forçação, da obrigação. Aleluia. Glória. Ele quer nos ensinar por amor, Amém. por gratidão. Ele quer nos atrair. Ele quer nos envolver com cordas. É corda, mas é de amor. Prende, mas é com amor. Né? Vocês entendem? Amém? Amém. Glória a Deus. Oséias capítulo 6, verso 1, fala assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Já aconteceu? Já. No 3º dia, nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Amém? 3. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecer. Vocês estão compreendendo? Bom é conhecer o Senhor, mas vai ter um tiquinho de esforço. Né? Bom é ser mãe, mas na hora do parto, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? É desse modelo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Ele está falando assim: tu me dizes que me amas. Tu me dizes que me amas. Mas o teu amor evapora como orvalho, logo ao nascer do sol. O sol começa a esquentar, a chapa começa a esquentar debaixo dos seus pés. Você fala: Deus, você não está vendo esse negócio não, Senhor? Você não está vendo Deus não, Deus, que o cara lá está me roubando? Senhor, você não está vendo não o que essa criatura está falando comigo? A chapa esquenta. E seu amor logo se esvanece como a neblina. É desse amor. Esse amor não agrada a Deus. Porque é um amor que só permanece quando está tudo bem. Mas quando o sol esquenta, sol de meio-dia no meio da roça, a pino 40 graus, que o melado começa a descer. Faz igual Jonas. Você mandou secar essa planta que era o que estava me dando sombra. Você ama mais essa planta do que eu, é? Não foi assim que Jonas falou com Deus? Ai, meus irmãos, Deus quer nos ensinar a andar nesse amor que tudo crê, tudo suporta, que não desiste, que não se soberbece, que não se ira. Pode até se irar, mas não dorme com a ira. De noite os pezinhos começam a se tocar, né, Carlinhos? Né, Vera? Os pezinhos, tri dos dedinhos, aí a mãozinha, aí o bracinho. Você me desculpa, de costa pro outro. Você me desculpa e o outro desculpa. Pois é, né? Pois é, então, meu bem. Né? A gente brinca, meus irmãos, porque a gente precisa entender que todas as coisas nessa vida são passageiras. Que se nós encrencarmos com pequenos detalhes em nossas vidas,
nós vamos ser pessoas angustiadas e amarguradas o tempo todo. Doentes. Se você começar a encasquetar com tudo que acontece na sua vida de maneira dura. Sara não me deixou. A igreja terminou e Sara passou por mim e nem falou comigo. Eu tô achando que Sara está com algum problema comigo. Tô achando que, ó, Sara, não sei não, hein? A menina nem te viu. Tudo coisa de Satanás. Tudo é coisa do fedorento que separa a gente. Mas tudo aqui é cheiroso. Todo mundo aqui dos perfumes, né? Nas lavandas. Todo mundo aqui é cheiroso porque exala o bom perfume de Cristo. E a gente não vai deixar a caatinga de Satanás entrar no nosso meio. Essa caatinga que separa, que você não quer tocar no outro, que você não quer se misturar com o outro, porque você pensa que o outro pensa que... Porque eu escolho pensar o que o Senhor pensa de mim. E Ele pensa o melhor. Aleluia! Glória a Deus! A igreja precisa andar nesse lugar de querer ter as feridas saradas. Glória a Deus! Porque se eu não escolher andar como uma pessoa curada, eu vou ser doente a minha vida toda. Eu preciso escolher andar sarada. Porque já não foi concluído na cruz do Calvário? O Senhor já não tomou sobre si todas as minhas enfermidades e dores? O Senhor já não me curou? E por que eu continuo a querer sentir dores e mágoas e anseios e preocupações? Ainda que eu sinta, porque eu sou dessa carne linda, carne e osso. Ainda que eu sinta, mas eu preciso renunciar. Aleluia! Eu não quero, Senhor. Eu rejeito esse pensamento acerca de A, de B. Eu rejeito, Senhor. Eu rejeito odiar Lula, em nome de Jesus. Eu vou orar por ele aqui, Senhor. Ai, tem que brincar, meu povo. Vamos continuar aqui. 5. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. E conhecimento de Deus em vez de holocaustos. É isso que o Senhor deseja de nós, meus irmãos. Misericórdia. E a misericórdia, ela não é válida só para mim, não. Ela é válida para o outro. Eu peço misericórdia de Deus para mim, não é assim? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu mesmo sou fã disso. Mas eu preciso aprender a ter misericórdia do outro. Eu preciso olhar para as fraquezas do outro e me compadecer do outro. E compadecer não é ter peninha. Compadecer é não abrir mão da convivência, do relacionamento, da presença do outro. Isso é ter misericórdia. Porque é o que eu peço de Deus para mim. Ou não é? Quando eu peço, Senhor, tem misericórdia de mim, é a mesma coisa que Davi fala: Senhor, não retire sua presença de mim. Pai, eu quero andar contigo. Senhor, me socorre nessa situação. E por que eu não sou socorro para o outro na situação do outro? Porque aquilo que eu quero ter com meu pai, eu preciso ter primeiro com você. Que relacionamento é esse que eu só quero ter com Deus e não quero ter com a noiva? Não funciona. Não funciona. Amém? Amém. Aleluia. Filipenses 3, verso 8.
Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. Com essa questão da internet, hoje de manhã nós estávamos até conversando no Café dos Casais, toda informação, seja em que parte do mundo esteja acontecendo, rapidamente ela se espalha por todo o mundo, né? Sejam coisas boas e sejam coisas ruins, né? A informação, ela está andando numa velocidade incontrolável. É tudo muito rápido, chega tudo muito fresquinho nas nossas mãos, né? E quando a gente fala de evangelho, a gente tem uma expectativa de que aquilo que é visto é lembrado. Isso é muito dito, né? Nas redes sociais é assim? Aquilo que é visto é lembrado. Né? Então as pessoas postam e vai embora. E eu não estou condenando, não estou dizendo que está errado. Só que a gente precisa andar sobre o conselho de Deus. Debaixo do conselho de Deus. E não somente debaixo do conselho dos homens. Ainda que a gente considera, porque querendo ou não, as pessoas, elas se tornam canais. Não é isso? Elas se tornam boca de Deus. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, se o que ela fala é real. Né? Muitas coisas, né, pessoas que andam com Deus, com certeza podem e devem ser aproveitadas. Mas a gente tem um conceito de que aquilo que é visto por uma multidão vai ter um impacto muito maior sobre o mundo, sobre essa geração, e parará, esse discurso que se bate no mundo. E hoje eu estava falando com os irmãos que hoje nós fizemos um café com poucos casais, muitas pessoas com compromisso, a gente, né, não está questionando isso. E neste café foi maravilhoso, foi um papo muito gostoso. E nós estávamos com o portão fechado na casa da Nilda. E às vezes a gente está ali conversando, né, sobre o reino, sobre andar em Deus e sobre outros assuntos, e a gente pensa que as únicas pessoas que estão sendo impactadas ali naquele momento é quem está nos ouvindo, né? Então assim, quem está ouvindo A, B, C, D, mas não funciona dessa forma no mundo espiritual. Não funciona. Eu acabei de falar de uma pessoa, de Abraão, que não tinha uma câmera. Ele não tinha Instagram. Ele não tinha Facebook. E a vida dele impactou milhões de pessoas. O que ele viveu ministrou gerações e gerações. Muitas pessoas se dirigiam a outras pessoas. Você é do clã de Abraão? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, ele era mencionado. Então aquilo que ele fazia na tenda dele, no meio do deserto, Deus jogou na mídia. Uma mídia celestial, uma mídia sobrenatural. Uma mídia que andou muito mais veloz do que a internet de Elon Musk, que é aí do satélite, né? Que pega no mundo todo. Andou nos 4 cantos da terra. Porque quem pode parar os propósitos de Deus? Ele só precisa que eu e você andemos no nosso propósito, no nosso chamado. Não permita que Satanás pare o seu chamado. Não permita que Satanás te desvie do seu propósito. Por qualquer circunstância terrena, por qualquer problema que você tenha. Não permita. Não deixe Satanás jogar um balde de água gelada em cima de você, porque você não está vendo
os resultados que o seu coração espera. Porque o fruto está sendo gerado no mundo espiritual. E esse fruto, gerações vão comer dele. Assim como eu como do fruto de Abraão. Assim como você come do fruto de Paulo, de Pedro, Tiago, João. Jesus, ele não precisava andar com 12. Ele não precisava nascer numa família. Mas ele fez questão, Deus fez questão de plantar Jesus dentro de uma família, dentro de um casamento. Glória a Deus. Maria podia ser mãe solteira? Podia, né? Mas o anjo foi lá falar com José. José, o seu propósito é casar com Maria. Então continue aí no seu chamado, continue aí no que eu chamei você. E José nunca mais saiu do caminho. Ainda que aquele menino não tinha o sangue dele. E Jesus andou com homens imperfeitos, intolerantes, difíceis. Homens desonestos, homens irados, homens passivos, homens omissos. E Jesus até intercedia, lembra? Ó Pedro, eu intercedi por você, porque o diabo quer te peneirar. Né? Jesus andou com pessoas como eu e você. E não abriu mão de nenhuma delas. Até no último momento, no último instante, Jesus falou com Judas: meu amigo. Jesus escolheu Judas, mas Judas não escolheu Jesus. Ele não abre mão de nós. Amém? Filipenses capítulo 3, verso 8 diz assim: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Começou pela fé. A igreja começou com o Pai da fé. E a igreja será resgatada com o autor e consumador da fé. Precisamos permanecer nela, para que quando ele voltar, ele possa nos encontrar nela, na fé. A gente acabou de ler isso aqui, para sermos achados nesse lugar. Para conhecê-lo, 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, confirmando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão
adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diferente, Deus também irá te revelar. Mas, até onde já chegamos, andemos segundo a mesma regra e tenhamos o mesmo sentimento. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Nós temos uma palavra de direcionamento para nós aguardarmos Jesus, ou sermos chamados por Ele. E essa palavra é: deixando as coisas que para trás ficam lá no passado e avançando para o alvo. E avançando para o alvo. E não se importando com as seus mimimis, nem os meus mimimis, nem as dificuldades, nem as adversidades, nem as tentativas do cão de nos passar a rasteira. Mas prosseguindo para o alvo, olhando para frente, perdoando e se livrando, perdoando e se livrando. É para isso que nós somos chamados, para perdoar e se livrar. Não é perdoar e carregar, é para perdoar e se livrar, porque o fardo do Senhor é leve. Glória a Deus. E lá em Jó 42, capítulo 42, versos 5 e 6, não precisa abrir se quiser. Antes, Jó falando com Deus: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. É só isso que Deus precisa. É só isso. É só isso. Se livra do seu orgulho, se livra da sua soberba, da sua altivez. Eu me livro disso. Todos os dias eu preciso renunciar isso, porque isso está na minha carne. São todos os dias. E 42, Jó 42, 10. O Senhor dá uma resposta para Jó diante dessa ação de Jó, de se prostrar em arrependimento, de se sentar na cinza e se arrepender, de ter justificado tudo que ele fez na vida dele como razão de Deus não permitir que aquilo que aconteceu com ele não tivesse acontecido. Ele se arrepende desse lugar onde ele discutiu 42 capítulos com Deus, porque eu assisti a viúva, porque eu não deixei o órfão morrer de fome, porque eu cuidei da minha família, porque eu sacrificava, porque eu era um homem reto, porque eu era um homem justo, porque eu pagava minhas contas, porque eu estava com o juiz. Ele vem ali, 42 capítulos se apresentando para Deus como homem justo. E quando chega no 42º, um pouquinho antes, né? Que Deus vem no redemoinho, conversa com ele, e que Deus fala com ele: aonde você estava quando eu coloquei os limites sobre a terra, sobre o mar? E ele vai falando. E aí Jó vai, se encolhendo e vendo o tamanho da sua pequenez. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo diante daquilo tudo, o Deus, o Criador de tudo que há, desceu dos céus num redemoinho e falou com um homem de carne e osso. Deus podia falar: vou ficar pensando, quem é você para querer me ensinar o que é certo e o que é errado?
Mas Ele se importa tanto comigo e com você que Ele te visita nos teus sonhos. Ele te envia a irmã Giane lá na tua casa. Ele dobra os joelhos da irmã Cida para interceder por você. Ele faz a pastora chorar e gemer durante a noite pela sua vida. Ele faz o seu marido e a sua esposa juntar as mãos e dizer: Senhor, Ele se importa com você. E quem sou eu, ó vermezinho de Jacó? Quem sou eu no meio de bilhões de pessoas? Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu endereço. Porque Ele tem enviado os anjos na tua casa. Ele tem guardado você pelos caminhos que você tem andado. Ele botou a mão sobre você para que você não conheça. Ele guardou os teus filhos quando a morte moldou eles. E quando todos acharam que tudo tinha acabado para você, Ele olhou para você e falou: venha, venha meu amado, venha minha amada. Você é a menina dos meus olhos. E aí em Jó 42:10, o Senhor, pois, virou. Eu gostei dessa versão demais, menino. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Virou. Ele deu a guinada que ninguém mais esperava. Os 10 filhos dele que ele tinha perdido. Tudo que tinha sido devastado. Toda humilhação. Jó foi morar no Seol, num lugar onde só os leprosos ficavam. A mulher dele o abandonou, os amigos dele o abandonaram. Mas Deus virou a história de Jó, assim como virou a história de Sara, assim como virou a história de Valéria, virou a história de Sérgio, de Nilda, de Delamir. Deus virou a nossa história. E é por isso que nós temos toda a razão e motivo para glorificar e adorar esse Deus generoso, bondoso, que não se esquece de nenhum de nós. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Ele virou quando eu e você oramos uns pelos outros. Esse é o lugar, meus irmãos, de virada. Este é o lugar de virada. Quando eu e você oramos pelo outro. Os amigos de Jó eram ricos. Jó não tinha mais nada. Jó não tinha nada. E ele botou a mão na cabeça de 3 homens riquíssimos daquela época. 3 príncipes. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Pega essa chave. Você quer virada? Ora pelos seus amigos. Você quer virada? Se importa com o outro. Você quer virada? Anda em família. Você quer virada? Tenha misericórdia do outro. Se compadeça do outro. Assim como você quer que Deus se compadeça de você. Seja a cura do outro, assim como você tem clamado pela cura de Deus em sua vida. Ah, meus irmãos. Obrigada, Jesus. Ah, Deus. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor e meu Deus, porque o Senhor está aqui. E a sua presença nos cura. E a sua presença restaura a nossa alma. A sua presença alivia
A sua presença é como um refrigério sobre nós. Obrigada, Jesus, porque nós estamos reunidos aqui, porque há uma palavra que diz que quando 2 ou mais se reúnem, ali o Senhor está. A sua noiva aqui está hoje, Senhor, reunida. Esteja no meio de nós, Senhor. Esteja no meio de nós, Jesus. Ó, amado das nossas almas, nós estamos aqui, Senhor, porque nós, Deus, somos tão desejosos da Tua presença. É da Tua presença que nós ansiamos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado por esta noite de comunhão. Obrigado porque o Senhor permitiu que mais uma vez a Tua família se reúna, compartilhe e fale desse amor que nos resgatou, desse amor que nos encontrou. O Senhor nos achou, igreja. Nós andávamos perdidos, mas o Senhor nos achou. Amém? Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor.